A paz do Senhor para vocês. Nós vamos dar início a uma sequência de estudos escatológicos. E eu quero falar aqui sobre a ordem cronológica dos fatos principais, que estão para acontecer. O primeiro, que nós aguardamos com ansiedade, é a vinda de Jesus para o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4,17 e outras referências, que não vou citar todas aqui. A grande tribulação que estará acontecendo na terra, Mateus 24, 21, Marcos 13, 19 a 23 e outras também referências, são muitas as referências sobre esse período da grande tribulação. E o julgamento das nações, que é no final da grande tribulação, que acontecerá quando Cristo manifestar em glória. Joel capítulo 3, 2, 3, 14. E Cristo aí implantará o seu milênio na terra. Isaías 2, 2, Apocalipse 20, versículo 2, versículo 4, versículo 6 e etc. E pós o milênio, o juízo final. Salmos 9, 7, Eclesiastes 12, 14, 2 Pedro 3, 7 e, por fim, novos céus e nova terra. Apocalipse 21, 1 a 8. Essa é a sequência escatológica, fatos que estão para acontecer. Eu quero começar o nosso estudo falando do nosso tempo. Os sinais que precedem o arrebatamento. Porque esse é o tempo que estamos vivendo. E eu não posso já falar do arrebatamento, grande tribulação, milênio, sem falar desse nosso período. Em Mateus 24, versículo 32, para falar a verdade, Mateus 24 já começa, os discípulos entusiasmados com o templo e mostram Jesus, pareciam estarem presos na beleza, nas coisas terrenas. Aí Cristo já fala para eles que não ficaria pedra sobre pedra. Isso aproximadamente no ano 30, que Jesus falou isso. 40 anos depois sucedeu que Jerusalém foi invadido, o templo foi destruído, os judeus foram espalhados e ficaram cerca de 1.700 anos espalhados pelo mundo, sem a sua pátria, coisa que nós falaremos daqui a pouco. Um dos grandes sinais que Jesus falou foi os falsos cristos. Mateus capítulo 24, versículo 5. E ao longo da história, muitos marcaram data de a vinda de um tal Cristo, um falso Cristo, porque não aconteceu. Jesus, mesmo ele sabendo, porque ele nunca deixou de ser Deus, ele não declarou o dia da sua volta para arrebatar a igreja, porque isso não seria bom para nós mesmos, se ele dissesse, principalmente para o povo daquele momento. Olha, já passaram-se mais de 2000 anos e iam morrer meio desanimados. O povo do passado falou assim, ele vai demorar muito a arrebatar. Então, Cristo não fez questão de dizer isso. Quando ele diz que só o Pai sabe, ele é Deus, ele sabe muito bem, ele apenas não declarou. Então, quem crê que ele nunca deixou de ser Deus, sabe muito bem que ele sabia disso. Guerras e rumores de guerras. Depois que Jesus falou isso em Mateus capítulo 24, versículo 7, eu quero falar de duas guerras principais. No ano 1914 a 1918, a Primeira Guerra Mundial, com cerca de 19 milhões de pessoas mortas. Logicamente que nós temos que falar cerca disso, porque não teve como contar todos os mortos, foram muitos. E a Segunda Guerra Mundial, no ano 1939 a 1945, com cerca de 60 milhões de mortos nessa guerra. Falei de guerras principais, mas hoje, por exemplo, está cerca de
30 países nesse momento em guerras, sem contar as guerras frias, as guerras internas, mas principalmente no Oriente Médio está em guerra. Nós sabemos disso. Hoje estou falando com pessoas que ouvem notícias, pesquisam e sabem muito bem como que está o mundo. Guerras, vamos falar assim, guerras até mesmo nas famílias, guerras por todos os lados. Eu estou citando umas principais. E fome e terremotos. Vamos falar de tsunamis, vulcões, tornados, enchentes. Milhões de pessoas são mortas por todos os lados, porque onde não tem um tsunami está havendo enchentes, tornados, vulcões, e estão matando muitas pessoas. Todo ano muitas pessoas que morrem por esses fatos na própria natureza. E falando sobre a fome, eu fiz uma pesquisa agora, rapidinho. Olha, é cerca de 400 milhões no mundo sofrem de fome e até morrem por desnutrição. Todo ano, isso aqui é uma estatística anual. E vamos falar de 2023, 733 milhões de pessoas passando fome, morrendo ou desnutridas, só em 2023. Falsos profetas, onde eles estão? Dentro das igrejas, porque no mundo, o mundo já está no mundo, o mundo já precisa que nós pregamos o Evangelho, é a obra da igreja para que isso aconteça, para que eles venham crer. Mas quando eu posso me tornar um falso profeta? Eu começar a pregar uma falsa Bíblia, começar a mudar a palavra de Deus, inventar coisas que têm acontecido por demais, eu já estou me tornando um falso profeta. Então a palavra até que eu deixo nesse momento é que nós pregamos a palavra de Deus como ela é. É o que precisamos fazer. E o multiplicar da iniquidade. O que é iniquidade? É comportamento contrário à moral, à justiça, à religião, à sociedade. E quantos estão com esse comportamento contrário que fere a sociedade, fere a justiça, fere a moral, fere a Deus, né? Não que Deus possa ser ferido, eu estou falando ao meu olhar humano. Fere, porque a iniquidade está no mundo. Jesus falou sobre isso. Tudo que eu estou falando aqui em sequência está em Mateus capítulo 24. Agora tem uma referência aqui também em Timóteo 3, 1 a 5, que é do multiplicar da iniquidade. A ciência multiplicada. Nós sabemos que a ciência ela andou lado a lado com a igreja, como a Bíblia fala assim, por muito tempo, mas depois se apartou, porque a ciência ela é boa quando ela quer ser boa, mas quando também ela parte para um lado até contrário a Deus, que nós conhecemos. Há os projetos, né, e as notícias. Eu já pesquisei e fala de clonagens e até de querer clonar um Cristo para ser adorado agora segundo o povo gosta. Criar um Cristo que é permissivo, falar assim, não vai exigir nada de ninguém. Então seria muito fácil, não é mesmo? Criar um Cristo que fosse dessa maneira. Mas não vão conseguir fazer isso, não. A igreja de Jesus Cristo vai subir antes disso. Dias de Noé. Lucas 17, 26 a 30, Gênesis 6, 5 a 11. O que acontecia nos dias de Noé?
Deus deu a ordem para que a arca fosse construída, você bem sabe disso. Está em Gênesis capítulo 6. Por que Deus fez isso? O povo estava corrompido. Porém, Deus já sabia o tempo todo quem iria entrar na arca. Se fosse para entrar mais pessoas, Deus, faria de maneira, ainda que muitos estudiosos falam da medida da arca, o quanto de pessoas caberiam, mas Deus faria maior ainda se fosse entrar mais pessoas. Então Deus já sabia, e o suficiente foi para que essa família e os animais que entraram sobrevivessem. E nos dias de Noé, o povo estava pervertido, que Deus chegou a falar: o meu espírito não mais contenderá com essas pessoas. Quer dizer, meu espírito não insistirá mais com essas pessoas. Deus abandonou. Quando Deus abandona, não tem mais jeito não. Eu abandonar você me abandonar, um abandonar o outro. É muito diferente do que quando Deus deixa uma pessoa para lá, uma nação, um povo. É muito triste. E Deus deixou para lá, morreram. E não creram, nem vendo aquela construção sendo feita em terra seca, onde que aquilo ia boiar, estar em água, mas duvidaram e não creram. E a volta dos judeus à Palestina, que é um dos sinais mais pregados pelos pregadores e ensinado pelos teólogos. Jeremias 32, 36 a 42, e eu vou citar aqui o versículo 37, e Amós 9, 14 a 15. Os judeus já voltaram para a Palestina em maio de 1948. Esse estado voltou a existir, foi decretado como estado pela ONU. Logicamente que o dia que eles levantaram sua bandeira, já estava tudo preparado, que para ser um país precisa estar com suas leis, tudo em ordem, já tudo certo para se chamar um país. Então eles foram regressando, foram se agrupando, e no ano de 1948 tornaram-se como nação. E isto é uma profecia, é a figueira que Jesus falou, que era para a gente estar atento, que quando ela brotasse, perto estava o fim, e ela já brotou. Nós estamos em 2024 finalizando, e este fato aconteceu em 1948. Então esse é um dos grandes sinais, chamado teologicamente Israel como o relógio de Deus. E hoje está aí guerras e rumores de guerras. Eu falei para você aqui da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, mas a Terceira Guerra Mundial, ela vai acontecer sim, mas ela vai acontecer com a igreja já arrebatada. No final da grande tribulação, terá sim guerra mundial. A igreja não vai passar por uma guerra aqui não. Não tem mais uma guerra mundial. Nós vamos subir. A bandeira de Israel não será tomada de novo. De maneira alguma, porque agora o fato que está por vir é no final da grande tribulação, quando Israel tiver oprimido por países que eles estarão já em desespero, quase sendo destruídos. Cristo manifestará em glória, que eu falarei posteriormente, e livrará Israel. Depois nós falaremos sobre esse assunto. No próximo vídeo nós vamos dar sequência a esses sinais destacáveis na terra sobre a vinda do Senhor Jesus.